Sabe quando a gente pensa no livro do Apocalipse, o que geralmente vem à mente? Um mapa super complexo do fim dos tempos, né? Cheio de selos, bestas, profecias. Mas e se o propósito principal do livro não for prever o futuro, mas sim revelar quem a gente é agora? É exatamente essa a proposta que vamos analisar hoje, vinda da obra de Dagoberto E. Silva. E essa é a pergunta central, aquela que, segundo o autor, não dá para adiar. O foco muda completamente. A gente para de perguntar o que vai acontecer e começa a se perguntar quem sou eu diante de tudo isso. A questão sai do campo da mera curiosidade e entra de cabeça no campo da identidade. Então, vamos mergulhar nisso. A premissa fundamental aqui é que o Apocalipse funciona como um espelho. A intenção não é ficar alimentando debates teológicos sem fim sobre cronologias, mas sim provocar um autoexame. Um exame urgente e, vamos ser sinceros, muitas vezes bem desconfortável. É claro, o tema é escatologia, a doutrina das últimas coisas. Mas a abordagem aqui é, bem, particular. O foco não está nos eventos externos, lá fora, mas nas identidades internas, aqui dentro. Identidades que, no fim das contas, esses eventos todos só vão trazer à tona. E isso já nos joga na primeira grande divisão que a obra apresenta. O autor defende que no campo espiritual não existe neutralidade, não dá para ficar em cima do muro. Todo mundo tem uma marca de lealdade. A única questão é qual? É uma pergunta sobre a quem se pertence, uma questão de propriedade espiritual. E aqui a gente vê os dois lados bem definidos. De um, os selados. Eles são basicamente autenticados como propriedade de Deus, protegidos para o seu reino. A marca deles é uma obediência que persiste, mesmo quando a coisa aperta. Do outro lado, os marcados. Eles se tornam súditos do sistema do mundo, dependendo totalmente dele para ter valor e segurança. A marca deles é visível, é a conformidade com as tendências culturais do momento. E é aqui que a análise fica muito prática, bem pé no chão. O autor conecta essa simbologia toda ao nosso dia a dia. A testa representaria o pensamento, as convicções internas. Já a mão, a ação, o comportamento externo. Resumindo, o que uma pessoa pensa e o que ela faz acaba revelando quem a marcou. Revela qual sistema rege a sua vida. Essa conexão entre pensamento e ação deixa uma reflexão no ar, né? As atitudes do cotidiano, as pequenas e as grandes decisões, elas estão revelando a obediência aos princípios do reino ou uma submissão ao sistema do mundo? Avançando na análise, a gente vê que isso fica ainda mais fundo. O autor agora usa duas figuras femininas muito poderosas para criar um contraste. De um lado, a igreja fiel, do outro, um sistema religioso que ele descreve como corrompido, totalmente entregue aos valores do mundo. Olha só, a noiva lá em Apocalipse 19 está vestida de linho fino, simbolizando atos de justiça, e a companhia dela é o cordeiro. Já a prostituta de Apocalipse 17 se veste de púrpura, de luxo, e sua companhia é a besta, o sistema anticristão. O contraste é absoluto, da aliança ao destino final de cada uma. Este ponto serve para ilustrar o chamado radical que o livro propõe. O autor interpreta esse versículo não como uma sugestão, mas como uma ordem divina bem clara para se separar de qualquer sistema religioso que tenha se vendido para o mundo e se corrompido. A questão que fica martelando, então, é se a espiritualidade que se vive está de fato preparando para um encontro com Cristo em pureza, ou se ela se tornou um caso de amor intoxicante com os valores e a aparência do sistema mundano. E isso nos leva ao terceiro e último contraste fundamental apresentado na obra. O foco agora não é na lealdade ou na pureza, mas sim no estado de alerta, na prontidão espiritual. De um lado, temos os vigilantes, espiritualmente despertos com discernimento para navegar no meio do caos. O autor os associa àqueles que têm azeite, ou seja, uma intimidade real com o espírito. Do outro, os adormecidos, praticamente em coma espiritual, anestesiados pela cultura, pelo entretenimento. Têm até uma aparência de vida, mas, espiritualmente, estão mortos. O comando central de Jesus, vigiai, ou gregoreitai, no grego, é a chave aqui. E o autor faz questão de frisar que não se trata de uma espera passiva. É um estado contínuo, ativo e estratégico de sobriedade moral e espiritual. E o livro usa a advertência à igreja de Sardes como um exemplo muito forte. Uma igreja que tinha reputação, tinha nome de que estava viva, mas recebeu um diagnóstico celestial de morte. E qual era o antídoto? Ser vigilante. A reflexão final deste ponto é
poderosa e vem direto da parábola das 10 virgens. Ela nos leva a perguntar: se o noivo chegasse esta noite, agora, haveria óleo na lâmpada? Existiria uma reserva de intimidade para acender a luz? E assim, a obra nos traz de volta à sua tese central, a urgência de responder a pergunta sobre a nossa identidade agora, antes que o cenário final se desdobre completamente. O autor oferece, então, estas 3 lentes para o autoexame. A questão da lealdade, selado ou marcado. A questão da pureza, parte da noiva ou da prostituta. E a questão da prontidão, vigilante ou adormecido. E aqui está a grande conclusão do argumento do autor. O Apocalipse não começa com um evento cósmico, com um selo sendo rompido lá no céu. Ele começa aqui na Terra, no coração, no momento em que uma identidade é finalmente revelada por meio de escolhas, pensamentos e ações. Para sublinhar a seriedade de tudo isso, o autor afirma: este livro foi escrito como se cada palavra fosse a última antes da volta de Cristo. Porque pode ser. É um chamado que carrega um profundo senso de urgência. E no fim, esta análise nos deixa exatamente onde começamos, com a mesma pergunta, ecoando diretamente da fonte. Uma pergunta que, segundo o autor, não busca respostas em gráficos ou cronogramas, mas no reflexo de um espelho.